Oi, tudo bem contigo? Tudo certinho? Olá pessoal, eu sou o professor Victor, sejam bem-vindos à nossa primeira live do Aprova Total com dois professores da mesma disciplina, nossa querida e amada Geografia. Isso mesmo. Eu, o Dudu, aqui o Victor, a gente já se conhece há um bom tempo, não é verdade? Faz muito tempo, a gente se cruzava pelos corredores da Federal, a gente é contemporâneo, mas a gente nunca deu uma aula juntos, né? É a primeira vez que a gente está dando uma aula em conjunto. Eu estou muito feliz, tenho muito prazer de ter o Victor aqui comigo. Eu estou muito contente também de estar aqui junto com o Dudu. Eu sei que a gente tem bastante gente que gosta um pouco das nossas aulas, aí acompanha a gente há um certo tempo. Nós vamos começar agora com nossa revisão magistral sobre espaço urbano. Eu vou ficar aqui acompanhando os comentários de vocês de início, a gente vai fazer uma troca aqui bem interessante na explicação dos conteúdos. Podem ficar à vontade para fazer perguntas, questionamentos. Imagino que vocês estejam bem felizes da nossa presença dupla aqui. E a gente começa analisando o que é a urbanização. O conceito de urbanização ele é fundamental para a gente poder resolver várias questões de vestibulares. E eu trouxe para ti uma questão do próprio Enem que justamente vai trabalhar com o conceito de urbanização. Às vezes o conceito de urbanização para a gente ele é um pouco polissêmico. A gente usa a urbanização como um sinônimo de melhorias urbanas. A gente usa a palavra urbanização muitas vezes para vários termos, várias situações. No entanto, geograficamente é um conceito um pouco mais fechadinho. E essa questão fala exatamente sobre isso. Vamos lá. Olha só, vamos aqui usar esse quadro From Korea, né, ou From Korea. Aqui é todo um quadro diferente, né? A gente não está tão acostumado a lidar com essa sala aqui, então nos perdoe qualquer deslize. Aqui, ó. Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, na Ásia e na América Latina, os impactos são distintos em cada continente, mesmo dentro de cada país. Ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. Ele está querendo dizer o seguinte, ele está querendo dizer que nós temos a urbanização, esse processo, mostra que existem diversas características em diversos espaços diferenciados devido à formação socioespacial, devido ao processo que ocorre. Mas existem alguns elementos em comum. E o texto aponta para a complexidade da urbanização, então ele já está dizendo que estamos lidando com um processo muito complexo, nos diferentes contextos socioespaciais. Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, ou seja, África, Ásia e América Latina, poderia caber até mesmo Europa e Oceania, né, Vitor? Poderia estar outros espaços também. O processo não é uniforme, porque os espaços são diferentes. E ele vai dizer que existe uma uniformidade, existe uma unidade neste processo. E ele justamente pergunta qual é. Ou seja, ele quer saber qual é o elemento de união deste processo, que é diferente, que ocorreu de forma diferente, mas qual é o aspecto que traz a unidade? Espacial, em função de um sistema integrado que envolve as cidades locais e globais. Mas vem cá, os espaços que ocorreram isso são unidade? Eles são os mesmos? Há uma unidade espacial entre o continente asiático, né, americano ou africano e outra? Mesmo dentro desse continente, os espaços são uma unidade? Complicado, né? Então não é o espaço que é a unidade entre esse processo. A B está mais longe ainda. Vamos pensar nas diferentes culturas que temos só no continente africano. E aí? Então, cultural também não, porque são espaços muito complexos culturalmente, não são unidades culturais, imagina. Demográfico. Ele está dizendo que embora nós tenhamos diferentes condições de urbanização nesses espaços, o que é comum é uma mudança na população, demografia é população, estudo de população, análise populacional. Ou seja, existem mudanças populacionais, não na cultura, não nesse aspecto, mas no comportamento populacional, na questão demográfica. Isso é verdade. A próxima, vamos fazer as próximas para ver se tem mais alguma plausível. Inclusive, deixa eu apagar aqui com esse apagador, que eu não estou tão acostumado assim. Deixa eu colocar aqui o nosso símbolozinho de plausível, tá aqui o nosso certinho. Territorial, territorialmente, África, Ásia e América Latina são unidades parecidas? Há uma unidade territorial? Não. Também não. E econômico, é um processo econômico, ou seja, a questão econômica é a mesma entre esses espaços a partir do processo de urbanização?
Também não. Eu quero que você perceba que as outras alternativas, elas trazem fenômenos que não têm unidade, e ele quer saber a unidade deste fenômeno. Sim, o fenômeno de urbanização, ele é um fenômeno demográfico, ou seja, vai ocorrer aí um crescimento da população urbana muito mais expressivo do que na população rural. É esse o processo, nós teremos um êxodo rural, um crescimento muito mais expressivo da população nas cidades do que as que estão no campo. Isso sim você encontrou tanto na América, quanto na África, quanto na Ásia, até mesmo na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania. Então, a unidade do fenômeno é demográfica, porque eu queria que você lembrasse disso. Urbanização é um conceito demográfico, tá? Para a geografia, a demografia trata-se de mudanças demográficas. O primeiro impacto, eu sei que tem impactos em diversas áreas, eu sei, mas o impacto inicial que vai espraiar para as outras áreas é o demográfico. Porque muda-se perfil demográfico, muda-se perfil econômico, muda-se perfil comportamental. Então, para a geografia, a urbanização é demografia, tá certo? Então, a gente precisa entender que a urbanização e a cidade são coisas diferentes, tá? A gente sempre pensa, tem cidades, é urbanizado? Não. Até porque as cidades são muito mais antigas do que o processo de urbanização. A urbanização como processo vai ocorrer apenas lá na Inglaterra do século XVIII, quando a gente terá a Revolução Industrial. E a indústria é um motor muito importante para o processo de urbanização. Então, lá na Roma Antiga, Roma já como cidade existia, mas não um processo de urbanização. Então entenda que a existência de cidades não qualifica um processo de urbanização necessariamente. Tá? Então tem espaços que não são urbanizados, mas que possuem cidades. A própria Índia, a Índia é um país ainda que grande parte da população está no campo. Porém, ela tem cidades enormes. Então tome esse cuidado. A existência de cidades não torna um espaço urbanizado necessariamente. São coisas diferentes. As cidades são muito mais antigas que o processo em si. Então, tem cidades medievais. Essa é uma cidade que fica na Alemanha chamada Rothenburg ob der Tauber. Essa foto eu tirei e essa é a região mais fotografada do mundo. Essa é a foto, esse é o take mais tirado em fotos no mundo. É uma cidade maravilhosa. Inclusive é uma cidade que, se tira os carros, tira os postes, você está no século XI, tá? Porque permanece esse aspecto medieval. Ou seja, é uma cidade, mas ela é muito mais antiga do que o processo de urbanização. Porque na Idade Média, inclusive, nós tínhamos justamente essa relação com a terra, do feudalismo. Então, é muito mais antigo do que o processo de urbanização que foi ocorrer somente no século XVIII. Então, cidades são antigas. Contudo, a urbanização é mais recente. E aí depende onde no planeta que nós estamos analisando, esse processo se deu de forma diferente em momentos diferentes também. E aí, claro que vai trazer consequências diferentes. E a gente vai analisar ao longo dessa aula exatamente essa condição. Diferentes processos de urbanização em diferentes contextos trouxeram diferentes problemas, diferentes consequências, diferentes mudanças. E agora eu vou chamar o Vitor para falar um pouquinho mais sobre esse processo. Du, só aguarda um pouquinho, a galera está comentando muito aqui, elogiando a gente, eu estou bem feliz. As pessoas estão insistindo com 3 coisas, que nós temos o privilégio de estarmos aqui mexendo no quadro preferido do Jubilu. Que dá até um medo. Vindo da Coreia do Sul. Isso dá gatilho. É a globalização. Exato. Né? As pessoas estão insistindo que eu beba água, porque eu passei 1 hora sem tomar água hoje na live anterior, e eu vou contentar a todos tomar um gole de água. E só vou dar ele perdeu a garrafa de água, ele estava procurando essa garrafa de água até agora, ele deixou por aí. Sim. Ele encontrou. Sim. E as pessoas estão insistindo numa terceira coisa, que você não precisa fazer agora, eles estão falando de algo do Mickey, de imitar o Mickey. Tá você bom. Fica livre pra imitar a hora que você quiser. Ô, gente, tá bom? Vai rolar o Mickey, tá? Eu prometo que vai rolar o Mickey, tá certo? E vai rolar o Bob Esponja. A gente vai depois... Daqui a pouco vem o Mickey, tá? Daqui a pouco vem o Mickey. O Mickey, assim, o Mickey da Deep Web, né? O Mickey da Deep Web. Das camadas mais profundas da Deep Web tá lá o Mickey, eu. Oi! Vamos lá, gente. Pessoal, em relação ao processo de urbanização, como o Dudu trouxe aqui de forma muito competente, aquela questão, inclusive do Enem que ele resolveu, mostra a importância de vocês valorizarem na hora de resolver a questão do Enem
a temática da unidade e da diversidade dos fenômenos geográficos. Vocês viram com o Dudu que a urbanização se envolve com a demografia, com a questão cultural, e é importante que vocês saibam desvencilhar esses assuntos na hora da análise também. Em relação aos processos de urbanização na história, é muito importante que vocês atrelem, pessoal. Nossa, que chique mexer nesse quadro, eu tô tão feliz. Eu nem sei a cor que eu tô mexendo, mas acho que é vermelho, segundo o Dudu me disse, mas eu não sei se é verdade, eu acho que é. Pessoal, urbanização vocês têm que relacionar com o processo de industrialização. Ele foi um motor, um vetor dos processos de urbanização ao longo da história. Só que como o Dudu trouxe, resolvendo a questão anterior, vocês devem relacionar também a urbanização com uma questão demográfica, do crescimento demográfico. Mas aí vem a questão, nossa, professor, mas como que a urbanização acaba levando ao crescimento demográfico? Por vários fatores. Primeiro deles, melhoras sanitárias inevitáveis com a moradia das pessoas nas cidades e o avanço, inclusive, de vários setores da medicina, o acesso mais fácil em relação a serviços médicos. Isso permitiu uma queda nas taxas de mortalidade, permitindo um maior crescimento demográfico. E aí a gente preparou aqui os slides. Dudu, qualquer questão aí mais importante, você pode me interromper, trazer aí, pessoal. Eu não interrompo deuses. Ah, meu Deus. Deuses não podem ser interrompidos. Imagina. Gente, olha só, como o Dudu trouxe aquela hora, em relação à demografia, é imprescindível que vocês recordem esse esquema da transição demográfica. Claro que é um esquema geral, né? Mas que, em geral, os países se acoplaram ao longo da história. Você tem uma primeira fase da transição demográfica quando a taxa de natalidade, a quantidade de pessoas que nascem, é muito alta. As pessoas tinham muitos filhos, em parte porque precisavam de mais mão de obra para o trabalho rural, que era pouco produtivo, então precisava de mais braços. Mas a taxa de mortalidade também era alta, porque a situação de vida era realmente muito complicada, doenças facilmente causavam uma mortandade muito grande. Porém, com uma segunda fase que vocês devem atrelar ao processo de urbanização, ocorre uma chamada explosão demográfica. As pessoas, em geral, indo para a cidade, elas vão ter acesso a melhorias sanitárias, a mortalidade vai cair, como vocês podem ver por essa linha aqui azul. É azul, Dudu? É azul. É azul, obrigado. É azul. Essa linha é azul. E a natalidade, que a linha é? Vermelha. Vermelha, continua alta. Então, nesse curto período, para os que são leigos aqui na convivência, eu sou daltônico, vocês estão carecas de saber disso, mas eu tenho que repetir. Essa diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade gera um grande crescimento demográfico. Só que essa fase é passageira. Logo depois que a urbanização se consolida, a competitividade do mercado de trabalho, a inserção da mulher no mercado de trabalho, muito importante, faz com que as pessoas adiem a decisão de ter filhos, ou eventualmente não tenham filhos ou tenham menos filhos. E isso faz com que a mortalidade já estava em queda e a natalidade também cai, chegando à conclusão aqui do processo de transição demográfica com as taxas de mortalidade e natalidade ambas aqui bem baixas, ok? O Brasil hoje ele está na transição da fase 3 para a fase 4, na qual já se localizam muitos países desenvolvidos. Ok? No caso, o Dudu mostrou fotos da Alemanha que ele visitou. A Alemanha já está nessa fase. O que estabiliza a sua pirâmide etária e mantém a população ainda crescendo um pouco é a migração, o acolhimento aos refugiados. Ok, pessoal? A gente trouxe aqui alguns dados para vocês mostrando o quanto o Brasil se encaixa nesse perfil. Até 2018 aqui os dados, ok? Vejam esse primeiro gráfico aqui, é azul. Esse aqui? É azul. Eu tô lendo o chat aqui, eu tô vendo... Tem alguma pergunta? Não, o chat tá um surto sem fim. Ai, meu Deus do céu, gente, não surtem. É surto sem fim, mas é um surto legal que a gente embarca junto. Eu tô só acompanhando o chat aqui. Estão falando justamente, elencaram aqui no chat a questão das teorias demográficas, que justamente vieram a partir da análise desses comportamentos, exatamente. Então, Thomas Malthus olhou esse comportamento e foi pensando, só que detalhe, Thomas Malthus não tinha bola de cristal, ele não sabia do futuro. Então, quando ele pensa na teoria demográfica, ele olha para a fase 2 da Inglaterra e pensa que vai crescer sem fim. Como o Vitor falou, chega um momento em que diminui esse crescimento, porque as pessoas começam a entender melhor o fenômeno urbano, né? A urbanidade
tem mais custos. Então o pessoal está falando, linkando com o Thomas Malthus. Eu estou muito feliz que vocês fizeram essa linkar, né? Vocês linkaram isso, é muito importante. Sim. Vocês vão gabaritar esse Enem, eu já falei para vocês. Não, e outra, que bom que o Dudu tocou nisso também, em relação ao Malthus, ele não tinha como saber, mérito ou não, ele não tinha como saber da explosão de produtividade agrícola que ocorreu posteriormente. A ideia dele é de que a população ia crescer, não haveria alimento para todos, em algum momento isso ia causar de forma sinistra uma grande mortandade. Porém, a explosão da produtividade em relação à agropecuária impediu que isso ocorresse. Claro que muita gente passa por subnutrição e fome no mundo, isso não deve ser ignorado, mas não é por falta de produção, é uma questão de distribuição, de renda, inclusive. É a famosa Revolução Verde que o Vitor vê que cor? Laranja, em geral. Ou qualquer outra coisa menos o verde. Ok, gente? Continuando aqui nesses gráficos de cores que eu não sei, nessa primeira aqui à direita em cima, não vou apontar a cor, é a esperança de vida ao nascer. Vocês podem perceber que lá nos anos 40, em plena era Vargas, a expectativa de vida no Brasil era de 45 anos, mas em 2018 já estava em 76 anos. Nossa, professor, quer dizer então que lá nos anos 40 as pessoas chegavam em 45 anos e já sucumbiam, morriam? Não. O que baixava muito a média da expectativa de vida era, olhem para o gráfico aqui de baixo, uma mortalidade infantil muito alta. O que é mortalidade infantil? É o número de, a cada 1.000 nascidos vivos, quantos deles morrem antes de 1 ano de idade. Claro, é triste se morre com 2, com 3 ou 4, mas morrer antes de 1 ano de idade, um número grande disso, é algo problemático. Vejam, gente, em 1940, no Brasil, era 146 que morriam a cada 1.000 nascidos vivos antes de completar 1 ano. Um absurdo, ok? Já em 2018, isso estava em 12, o que ainda é alto comparado a países ricos. Tem países que é 3 essa média. Mas isso mostra o quanto o Brasil foi caminhando nessa mistura de urbanização com a transição demográfica. Aqui vocês podem ver que há uma desigualdade nessa expectativa de vida regionalmente no Brasil. A gente pode colocar os estados em geral do Centro-Sul, que são o núcleo do desenvolvimento, no caso do Brasil, acabam tendo uma qualidade de vida um pouco mais alta, mas é importante designar essa desigualdade socio-territorial. Inclusive, até como repertório de redação, quando vocês vierem com questões sociais, esse é um dos grandes desafios do Brasil, gente, é equalizar as regiões. A desigualdade regional, ela assombra a gente há um certo tempo e a gente tem uma desigualdade nítida em todos os... A gente vai ver assim, os indicadores socioeconômicos de uma maneira geral, eles são nítidos. Então, e a prova do Enem cobra pra caramba. Já tem várias questões da própria geografia, da própria história, que trazem como um eixo de análise a desigualdade regional. Então isso fica nítido, que a urbanização se deu diferente nas diferentes regiões brasileiras, que tem consequências diferentes e trazem índices diferentes. Muito interessante isso. Você pode atrelar, por exemplo, essa desigualdade regional com o fato do acesso anterior à terra ao longo do período de colonização. Regiões onde você teve um acesso à terra mais democrático, onde as pessoas puderam ter mais acesso à terra, acabaram tendo um processo de urbanização menos desigual. As pessoas tinham até uma condição de vender um pequeno lote e ir para a cidade. Regiões onde a desigualdade fundiária, a concentração fundiária já era maior, resultaram em cidades ainda mais desiguais, com um fosso ainda maior entre as populações mais ricas e as populações mais pobres. E vocês estão pedindo aula em conjunto, a gente falou um monte, vocês vão se arrepender, porque agora a gente vai trazer tanta informação para vocês, porque eu já queria puxar uma outra informação que ele falou, que é o seguinte: não se esqueça que a urbanização do Brasil, ela tem consequências na questão fundiária. Ela é uma consequência da concentração de terras e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então não posso olhar a cidade sem olhar o campo, tá? Sempre estão em conjunto, lembra? Gente, uma coisa muito importante também é o quanto o Brasil já está numa época de amortecimento do crescimento demográfico, já não é tão alto, mas existem regiões, né, Dudu, nas quais a explosão demográfica agora está acontecendo. É só olhar o caso da maioria dos países africanos, não todos, o Egito, por exemplo, não está mais nessa situação, mas a maioria dos países africanos agora que estão no processo de grande crescimento demográfico. Para vocês terem uma ideia, eu trago esse exemplo, o pessoal se choca, né? A Nigéria, que tem um território muito menor do que o Brasil, ela tem 215 milhões de habitantes, que é a população do Brasil, segundo algumas estimativas ela já chegou nisso, algumas falam que falta um pouco ainda, mas há uma estimativa de que até o fim do século ela chega a 700 milhões de habitantes. É claro que cabe essa população dentro da Nigéria. Na Índia você tem concentrações muito grandes. Na China.
na China também. Se liga, hein? Bangladesh, é possível, tá, gente? E aqui é uma coisa, o pessoal sempre fica muito chocado, Dudu, achando, nossa, vai ter muita gente, vai faltar riqueza. Não se trata, o subdesenvolvimento não se trata de uma questão de ter muita população. Se trata da falta de políticas públicas, muitas vezes, que incentivem o desenvolvimento. A Índia tem regiões subdesenvolvidas não pela grande população, mas pela falta de uma perspectiva de desenvolvimento histórico. A gente precisa sempre analisar o subdesenvolvimento e o desenvolvimento, diversas análises. Não é uma coisa só que explica, não é o território ser chuvoso ou seco, ou ter neve ou não ter, tampouco ser um território grande ou não, porque se a gente for pensar, tem países gigantes em território com desenvolvimento econômico legal, Estados Unidos e Canadá, por exemplo, países pequenos. Da mesma forma que temos países populosos com desenvolvimento legal, temos países poucos populosos que também têm desenvolvimento legal e vice-versa. Então, análises muito rasas, muito superficiais, não cabem para entender o desenvolvimento ou não de um país. São sempre várias análises, né, Vitor? Econômica, política, demográfica, social. É um conjunto de análises que explica um país ser ou não desenvolvido. Sim. E essa análise multissetorial que você deve mobilizar saindo de uma perspectiva catastrófica. Eu dei algumas aulas sobre demografia e muitas perguntas eram das pessoas: nossa, professor, isso vai causar uma catástrofe ter tanta gente assim na Nigéria. Não, cresce a população e cresce a quantidade de pessoas produzindo, riqueza e desenvolvimento também. Então cuidado para não deslizar para nenhuma explicação catastrofista em nenhum assunto, e sim olhar as várias faces de cada tema. Até porque a Nigéria não vai crescer para sempre. Ela vai passar por uma explosão que tem um momento e depois ela vai passar pelo momento que estamos passando agora, que é uma diminuição, justamente porque a gente começa a entender mais a urbanidade. Você teria 10 filhos morando numa cidade sem produzir seu próprio alimento? O custo de vida na cidade é muito caro, não é verdade? Então a gente vai diminuir o número de filhos porque a gente sabe que é o custo elevado. E isso justamente no continente africano. Por isso que eu coloquei nesse slide aqui, o continente africano, ele passa por uma explosão demográfica, mas ao mesmo tempo ele passa por uma gigantesca urbanização. As cidades africanas estão entre as que mais crescem no mundo. Cairo, no Egito, Lagos da Nigéria, Kinshasa, na República Democrática do Congo, etc. Então essa própria urbanização, essa urbanidade, como o Dudu colocou, ela vai fazer com que essa explosão demográfica desacelere e se amorteça bem. Como o Dudu falou, no final do século XX, na maioria dos países africanos, você não vai ter mais esse panorama. Ele vai chegar na fase na qual o Brasil está agora. Ok, pessoal? Bom, para a gente fechar essa minha participação primeira aqui, para passar aqui o bastão para o Dudu, eu quero que vocês relacionem, isso aqui é muito importante, né? Relacionem a urbanização com este conceito, esse conceito que é tão simples, mas tão simples, que vocês têm que saber quando forem fazer a prova, que é o conceito de PA, população economicamente ativa. O que significa PA? É aquela população que ou está trabalhando ou está em busca de emprego, inclui também os desempregados. Ela não inclui aquelas pessoas que não trabalham fora ou que não estão em busca de um emprego, mas ela inclui tanto os empregados quanto aqueles que estão desempregados. Os que estão desempregados incluem-se nesse cálculo, que estão procurando algum emprego, ok? Nesse caso aqui, pessoal, eu coloquei nesse slide 2 aspectos importantes da PA atrelada à urbanização. O primeiro deles aqui é a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. A urbanização acabou levando, também pela luta das mulheres, pelas guerras mundiais que valorizaram ainda mais a necessidade do trabalho feminino, a urbanização acaba levando a uma maior proporção, como vocês podem ver por essas cores, do trabalho feminino em comparação ao trabalho masculino dentro da população economicamente ativa. Isso é muito importante para entender o quanto essa urbanização vincula-se a uma diminuição da explosão demográfica. A mulher trabalhando vai ter outras preocupações que não sejam apenas ter filhos, etc., que é muito importante também, mas há outras preocupações com a carreira aqui. Né? E aí o planejamento familiar, quando teremos esses filhos? Eu tenho certeza que vocês aqui na live vão pensar apenas em ter filhos depois de formados, com uma carreira mais consolidada. Isso é uma consequência da urbanização e da urbanidade. Porque isso leva a gente a pensar que, poxa, eu tenho um custo muito alto de vida. Como terei um filho se eu não tenho um emprego ainda sólido? Então eu prefiro primeiro ter uma solidez na minha vida econômica, depois posso ter filhos. E quero ter no máximo 2. Porque não cabe mais 10 filhos que nem nossas avós tiveram, porque a gente não planta o nosso alimento na cidade.
Entende? Que muda toda a nossa percepção, inclusive dos casais. Aliás, quando vocês estão no Tinder, uma das primeiras conversinhas que vocês têm com os parceiros é: quantos filhos tu quer ter? Porque, né, depois que a coisa fica um pouco mais assim, séria, imagina, ele quer 2, tu não quer ter nenhum, como é que fica? E aí, me responde, tem que ter um bom, né? Então, é um papo importante entre os casais. Quando teremos filhos? Quantos serão? Isso é uma consequência da urbanização. E é importante, pessoal, que nesse caso, vocês também não caiam numa abordagem catastrófica. Porque a pessoa eventualmente ou pode cair numa abordagem assim: nossa, na Nigéria vai ter muita gente. Ou cair no outro oposto: nossa, as pessoas não estão tendo mais filhos. A questão não é ver isso como nem tão positivo, nem tão negativo. É você entender o porquê que este processo está acontecendo. Depois você pode avaliar, entre vários fatores, o quanto isso tem de positivo ou negativo. Mas a PA se modifica com a urbanização não só por essa face aqui, ela se modifica por essa outra que está aqui à minha direita, que é em relação aos setores da economia, pessoal. Você tem, com o processo de urbanização, como vocês podem ver aqui, uma queda acentuada, pessoal, olha só, da participação da população no setor primário da economia, agricultura, pecuária. Em relação ao setor secundário, que está em vermelho, Dudu? Está em vermelho, obrigado. Você tem, bem interessante isso, você tem um crescimento durante uma certa época, isso é muito comum em muitas nações, um crescimento pela urbanização, mais pessoas nas indústrias, secundário é indústrias, transformação de matéria-prima, né? Você tem um período de crescimento dessa PA no setor secundário, mas a modernização da indústria, a mecanização da indústria, a robotização da indústria, faz com que a própria PA no setor secundário também acabe se estabilizando e eventualmente caindo. Isso é comum em muitos países. E, obviamente, essa queda na PA, queda acentuada no primário e leve no secundário, leva a um grande aumento do trabalho da PA empregada no setor terciário. O que é terciário? Comércio e serviços. A gente pode apostar aqui que a maioria de vocês vai acabar tendo uma carreira, isso não estou falando que é bom ou ruim, mas a maioria, por uma questão estatística, vai acabar tendo uma carreira no setor terciário, oferecendo algum serviço ou no comércio. E, Vitor, eu só queria, aqui no chat surgiu muitas perguntas, por exemplo, em relação ao processo de urbanização, em relação a essa questão das mudanças demográficas, se é bom ou ruim. Gente, não existe esse bom ou ruim. Todas essas mudanças vão trazer consequências que são positivas e também consequências que são negativas. Então, é claro que alguns elementos, por exemplo, o aumento da expectativa de vida e a diminuição da mortalidade infantil sempre é positivo, é claro. Mas a mudança demográfica vai gerar problemas, por exemplo, a questão da previdência. Então, o processo de urbanização, Dudu, ele é bom ou ele é ruim? Perguntaram aqui. Depende. Existem consequências ambientais que nem citaram no chat, que são complicadas. Então, a gente não pode levar para esse sentido bom ou ruim. Tudo depende da análise, porque às vezes tem consequências positivas. Morar em cidades nos traz uma questão de infraestrutura muito maior, porém existem questões ambientais a partir do momento que a gente urbaniza e impermeabiliza o solo urbano. Live de hoje mais cedo comigo. Então, depende. Depende, tá? Nem sempre é bom, nem sempre é ruim, às vezes é os dois, depende da análise. Acho que a palavra, Dudu, é cautela. Cautela no momento de julgar bem ou mal nesses casos. O contexto é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Por exemplo, na Rússia, de Vladimir Putin, nos últimos anos, ele, em meio a uma queda acentuada no número de filhos das pessoas, etc., que é normal na transição demográfica, o governo tentou apostar numa política de incentivo à natalidade dos russos etnicamente, com o discurso de que se não fizer isso, eles vão ser sobrepostos pelos imigrantes. Isso aí é um tipo de política natalista, de incentivo à natalidade, que tem um pressuposto xenofóbico, de que, nossa, temos que nos reproduzir como russos de sangue para que os imigrantes não tomem conta do país. Então, nesse caso, eu acho que é bem problemático essa política, né? Para não dizer que é ruim, é bem problemático. Então, eu acho que nesses casos, quando você vê um contexto bem preciso, é mais fácil você julgar. Até a própria política do filho único, que as pessoas, vai conter o crescimento demográfico, mas imagina, eles proibiram, por exemplo, o ultrassom das pessoas, porque quando descobriram que eram meninas, eles abandonavam, eles abortavam. Então, na China, por exemplo, essa política do filho único, que tem aquela questão de frear o crescimento demográfico, que as pessoas acham que é positivo, trouxe consequências extremamente negativas para a China na atualidade. Então, tome cuidado. Existem sempre análises múltiplas que devem ser feitas. Tá? Tome bastante cuidado sempre.
E num caso bem interessante da China que o Dudu tocou, essa política do filho único freou tanto o crescimento demográfico, gerou a perspectiva de falta de trabalho para compensar a previdência muito maior, que há poucos anos atrás o governo chinês revogou a política do filho único e agora pode 2. Agora está incentivando o filho. Ou seja, entende que ela deu certo e esse é um problema. E a custos do quê, né? Sim. A custos do que essa política deu certo? Há um enorme desbalanço entre gêneros na China. A questão culturais que levam, por exemplo, a províncias terem 7 homens para cada mulher. Então, é muito complicado. Essas políticas, elas vão sempre trazer consequências e essas consequências têm que ser analisadas de forma não bem e mal. Tudo vai depender. Então, cautela. Análises mais aprofundadas. Não saiam pensando, tá, calma, vamos analisar todas as problemáticas, as consequências, as causas. Porque, às vezes, acontecem de terem coisas boas que trazem coisas ruins e coisas ruins que acabam gerando coisas boas. Então, sempre muito cuidado. E nesse caso da China, é importante a gente ressaltar também que a base da política é o Estado controlando o corpo da mulher no sentido de dizer quantos filhos ela deve ter ou não. Exatamente. Ele tutela o ventre da mulher, o que é algo que deve ser pensado. Mas para eu passar a bola aqui pro Dudu rapidinho, a gente vai resolver uma questão que toca no tema da mudança da PA ao longo do processo de urbanização. Olha só, nós temos um gráfico aqui do Brasil que vai dos anos 40 a os anos 2000, com a participação de cada setor primário, agropecuária, secundário, indústria e terciário, comércio e serviços, ok? Na PA. A gente pode ver claramente que há uma queda do setor agropecuário, ok? No caso aqui do setor agropecuário, há um aumento e uma estabilização, um aumento não tão grande assim, do setor industrial e há um grande aumento do setor de comércio e serviços na APA, ok? Então olha só, pessoal, a distribuição da população economicamente ativa no Brasil variou muito ao longo do século XX, como fica evidente no gráfico. O gráfico representa a distribuição por setores de atividades em percentual da PA brasileira em diferentes décadas. Vamos ver o que a pergunta nos pede. As transformações socioeconômicas, olha só como isso aqui é interessante para você pode pensar que urbanização, explosão demográfica, estagnação demográfica, ocorridas ao longo do século XX no Brasil, mudaram a distribuição dos postos de trabalho do setor. Qual foi a tendência? A pergunta não é algo assim estático, ela pergunta qual a tendência que se deu ao longo do século XX. Vamos à letra A. Do setor agropecuário para o industrial, em virtude da queda acentuada na produção agrícola. Gente, não houve uma queda acentuada na produção agrícola. Não é porque tem menos pessoas no campo que não há um aumento de produtividade no campo. O campo está muito mais produtivo hoje, ou em 2000, comparado a 1940. Ok? E a gente pode ver que, na verdade, não é tanto do agropecuário para o industrial. É muito mais até de todos para o comércio e serviço. Então isso aqui também está um pouco duvidoso, né? Letra B, do industrial para o agropecuário, como se tivesse aumentado a população no setor da produção agrícola, ok? Como consequência do aumento do subemprego nos centros urbanos. Não quer dizer que não haja subemprego nos centros urbanos. Mas essas pessoas não foram para o campo. Eu acho que isso aqui, gente, dá para você relacionar com o seu cotidiano, com a sua vida, ok, pessoal? É difícil ter visto isso. Comercial e de serviços para o industrial, não, gente, a gente vê outra tendência. O industrial não cresce mais tanto, está estagnado de certa forma, ou cresceu pouco, e as pessoas estão cada vez mais no comercial, como consequência do desemprego estrutural. Gente, desemprego estrutural é um conceito importante, é aquele desemprego vinculado ao processo de modernização tecnológica, de mecanização, de robotização. Só que nesse caso, isso faz com que as pessoas saiam da indústria e vão para o comércio e serviços, e não o contrário. Letra D, olha só, do agropecuário para o industrial e para o comércio e serviços. Tá me cheirando bem, realmente, ok? Por conta da urbanização e do avanço tecnológico. Perfeito, gente, é essa a alternativa aqui. Tá? É o que a gente viu já quando leu o gráfico. E a última, comercial e de serviços para o agropecuário. Quem é que está saindo do setor comercial e de serviços para ir trabalhar no campo? Gente, é uma parcela muito mínima. Em virtude do crescimento da produção destinada à exportação. Eu queria que você lembrasse de duas coisas importantes. A gente vai falar daqui a pouco sobre a mecanização do campo. O campo do Brasil tornou-se muito mecanizado. Então não tinha trabalho no campo. E outra, a indústria também tem um limite de absorção dessa mão de obra, porque ela também é muito automatizada. Por isso que o setor terciário é o que mais emprega, é o mais dinâmico. Porque a indústria tem um limite devido à automação. Agora, a produção agrícola do Brasil muito também é mecanizado. Já o comércio e serviços
Temos algumas automações, algumas das redes de supermercado agora têm autoatendimento, eu sei, mas é aquela que ainda é muito dinâmica. Existem ainda funções que não foram substituídas pela máquina no setor terciário. Existe uma tendência, não sabemos, nunca sabemos o futuro, mas lá no campo e na indústria a gente já tem essa automação muito estabelecida. Portanto, acaba empregando menos, tem um limite de absorção. Eu acho que a palavra aqui, Dudu, é justamente o quanto o setor terciário ele é elástico. Exatamente. Do ponto de vista de possibilidade de desenvolvimento tecnológico. Exatamente. O desenvolvimento tecnológico nele, ele amplia a possibilidade de emprego, né? E para eu fechar essa minha parte, uma última coisa, pessoal. Em relação à urbanização no Brasil, você tem sempre que pensar que há também, ela se dá no espaço de forma muito concentrada. Quando você olha esse mapa da distribuição da população do Brasil, que de certa forma mostra a distribuição da urbanização no Brasil em 2020, você pode ver que há uma concentração muito maior na fachada litorânea, e no centro, na fachada litorânea em geral, não apenas, né, mas em geral, e no centro-sul do Brasil. Então é importante que vocês vejam esses processos acoplados ao território. E olhem só esse gráfico aqui, ele mostra como a maioria da população brasileira, não todo mundo, mas um número considerável em 2020, cerca de 67 milhões de 215 milhões, vivem em cidades de acima de 500 mil habitantes. Isso mostra uma urbanização bastante avançada na escala nacional. E agora eu vou passar aqui para o Dudu para ele falar sobre a variação, vamos lá, sobre a diversidade da urbanização em países pobres e ricos. A gente tem que entender que o processo de urbanização ele vai se ligar a diversos aspectos das sociedades, das formações socioespaciais. E as provas sempre querem nos questionar como ocorreu isso lá nos países desenvolvidos, quais foram as políticas, quais foram as realizações que eles fizeram e que aqui a gente às vezes não consegue fazer ou não fizemos ainda. Então é sempre importante nós traçarmos esse paralelo do que aconteceu no mundo do norte e o que acontece no mundo do sul. E aí no mundo do norte nós temos cidades como Frankfurt am Main. Eu tive o prazer de conhecer Frankfurt. E aqui o que chama atenção em Frankfurt, Vitor, é o seguinte, ela é uma cidade milenar, cidade medieval, lá você tem prédios góticos, barrocos, você atravessa todas as vertentes arquitetônicas estão em Frankfurt. Mas o que é muito interessante é que assim, você tem cidades muito antigas, porém muito modernas. Perceba que atrás de uma igreja lá do século XI e XII você tem prédios, inclusive de incorporadoras e construtoras de Dubai, a Jumeirah, prédios da Jumeirah. Ou seja, arranha-céus lindíssimos, modernos, atrás de um monte de casas de construções medievais. Cidades muito antigas, porém com muita infraestrutura. Assim, elas não foram planejadas desde seu início, mas elas passaram por um processo de planejamento urbano posterior. Para ordenar a ocupação, para ordenar o estabelecimento de infraestruturas necessárias, o transporte, entende? Outro exemplo que dou, Munique. Munique, na Alemanha, foi eleita a melhor cidade do mundo recentemente, de acordo com a qualidade de vida. Aí você não se surpreenda que a maioria das cidades que aparecem no topo de um ranking das melhores cidades do mundo em qualidade de vida estão as cidades europeias, algumas asiáticas e algumas da América do Norte. Sobretudo onde? México não, né? Canadá e Estados Unidos. América anglo-saxônica. Então, são os países desenvolvidos, são os países que fizeram um planejamento urbano executado e muito bem executado. Então você vai ter cidades que possuem trânsitos, assim, por mais que sejam cidades grandes, toda cidade grande tem trânsito, mas não é aquela loucura que a gente está acostumado aqui. Opções de transporte que se interligam, a famosa intermodalidade. A intermodalidade é muito importante, você troca de modais de acordo com a sua necessidade. Você escolhe aqueles que são os mais baratos e mais eficientes para o trajeto que você quer. Em Berlim me chama a atenção que Berlim você compra o passe de transporte de Berlim e você pode usar qualquer transporte que seja. E aí, quando você vai no Google Maps para ver os circuitos que você quer ir para os museus e tudo mais, ele te dá várias formas de chegar lá, as várias vias possíveis nos mais variados meios de transportes possíveis. Então isso é intermodalidade. Você consegue escolher aquele modal, porque para ter intermodalidade tem que ter a multimodalidade, vários modais de transportes, mas que sejam articulados. Eu saio de um e vou para o outro. E escolho o mais barato, o mais eficiente que quero. É interessante, Dudu, a gente sempre recordar nesse caso, e o quanto esse tema é valioso no Brasil, o quanto o país não investiu numa intermodalidade, ou investiu em modais errôneos, no caso,
grande preponderância do modal rodoviário é uma evidência disso. Isso tanto na escala nacional, quanto quando você olha a escala das cidades, da urbanização das cidades. Eu só queria fazer um comentário rapidinho. Alguém comentou já faz tempo, o pessoal tá tão aqui rápido. Alguém perguntou assim, professor, e quando... E eu me lembrei quando você mostrou a imagem anterior de a Frankfurt. Monique. E quando a transição demográfica acabou, o que acontece? Aí é que tá, a gente está vendo agora os efeitos disso. Assim como uma pessoa, o Dudu mostrou ali que em Frankfurt você tem construções da Idade Média. Assim como uma pessoa da Idade Média não tinha condições de imaginar que nós entraríamos numa revolução industrial em 3, alguns falam 4, e tudo isso ia acontecer, nós ainda estamos vendo as consequências desse processo. A questão migratória, o quanto ela influencia num país que já concluiu a transição demográfica. Então eu acho que essa imagem aqui mostra muito quanto o correr da história traz tanto as explicações que nós estamos dando, quanto a incerteza sobre o futuro. Eu acho que é uma resposta interessante. A gente não sabe se tem uma quinta fase, né? Talvez estejamos vivendo a quinta fase do crescimento demográfico, mas a gente só vai conseguir reconhecê-la quando passar por ela e olhar para trás e ver, aconteceu isso. Muito importante, muito legal a pergunta, viu? Então, entenda que são cidades que têm todo um preparo, mas foi um preparo que não nasceu com elas, porque quando você volta lá no século XIX para Londres, para Paris, você vai encontrar guetos, você vai encontrar áreas periféricas completamente não abastecidas por infraestruturas. Paris foi reconstruída, inclusive. Então, tome cuidado. Hoje essas cidades estão modernas, planejadas, mas elas também tiveram problemas tais como as nossas. Talvez não no mesmo ritmo. A questão do ritmo é muito importante. Nós nos urbanizamos em 30, 40 anos. Eu tenho 33 anos, gente. Foi na minha idade que o Brasil virou um país urbano. Foi em 30, 40 anos que o Brasil sai de uma condição de 70% das pessoas no campo para 80% das pessoas na cidade. Em 30, 40 anos. Isso é muito complicado, muito rápido. Enquanto uma Alemanha, uma Inglaterra, esse processo demorou um século. Deu muito mais para ordenar esse processo, planejar este processo. Então, muitas vezes o Brasil não conseguia planejar, não devido à falta de planejamento em si. Muitas cidades brasileiras têm planejamento, só que elas não conseguiram executar esse processo devido à rapidez e à violência do processo de urbanização em seu tempo tão curto. E aqui já foi pelo contrário. Nós já tivemos tempo para pegar pessoas que estavam morando em áreas periféricas ou em áreas que sejam áreas inadequadas, inseguras, como por exemplo várzeas de rios que inundam com frequência, regiões de encostas que a gente sabe no Brasil que são tão problemáticas. O governo, o planejamento, tirar essas pessoas dessas áreas tão inseguras e colocá-los em áreas periféricas e suburbanas, mas não com o mesmo valor que no Brasil. Áreas periféricas e suburbanas no sentido de não serem centrais, mas de serem abastecidas com planejamento, ou seja, com escolas, com transporte, com lazer. Ou seja, eu não preciso atravessar a cidade para ter uma escola boa, eu tenho no meu bairro. Não preciso atravessar a cidade para ter uma clínica, eu tenho no meu bairro. Esse é o planejamento. Por isso que as áreas suburbanas de países ricos são áreas tão valorizadas. Porque houve esse planejamento. Não adianta eu pegar as pessoas que estão em áreas de risco e jogar no canto da cidade sem levar infraestrutura. Não adianta. Isso não é planejamento. Isso é apenas transferir o problema. Então, o planejamento é levar infraestrutura adequada. Ou seja, os países ricos tiveram um planejamento urbano executado. É claro que não foi simples. É claro que não foi fácil, mas foi executado. E a gente não pode esquecer uma coisa, esses países ricos dominaram o mundo inteiro e exploraram o mundo inteiro. Então, o nosso dinheiro também participou do financiamento disso. Eu sei disso. O Vitor sabe disso. O nosso processo de urbanização se deu de um país colonizado e explorado por séculos. Também tem esse fator. Eu não me esqueço disso e também não se esqueça. Vamos falar do Brasil. Essa imagem eu tenho certeza que você já viu. Todo livro de geografia aparece essa imagem. Eu sei que vocês fizeram até clichê no Twitter sobre isso, mas eu queria trazer a tua atenção para um aspecto muito importante e muito sério dessa imagem. Eu queria que você percebesse o tão próximo que esses mundos são, mas o tão distantes eles são também ao mesmo tempo. Distantes de acesso, distantes de dignidade de moradia. Eu queria que você percebesse que quantas casas cabem na quadra. Perceba que cada uma das sacadas tem uma piscina. Perceba que o tamanho da casa é equivalente à sacada. Isso é o que marca os países pobres, subdesenvolvidos e seu processo de urbanização. Uma desigualdade muito grande. Uma falta de acesso. E é muito interessante que nas regiões dos países... Pensa na sua cidade. Pensa na cidade que você mora.
onde estão as melhores escolas, onde estão os melhores, né, o entretenimento, onde tudo gira, é no centro, né? Qual é o valor das casas no centro? Qual é o valor do aluguel no centro? E toda vez que são feitas melhorias expressivas, são feitas no centro. Então a gente centraliza sempre as melhorias, a gente centraliza sempre os investimentos e torna as áreas que já têm investimentos mais bem equipadas ainda, esquecendo das bordas, que necessitam de muito mais infraestrutura e investimento que o centro, porque ele já tem. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso numa questão do Enem. Eu trouxe essa imagem justamente porque ela já caiu. Ela é clichêzona, eu sei, mas ela é importante. Ela nos mostra a realidade da urbanização brasileira. A imagem registra uma especificidade do contexto urbano, em que a ausência ou a ineficiência de políticas públicas resultou. Em quê? Em que a ausência de políticas públicas que está relacionada à imagem trouxe como consequência? Eu sei que vocês já acertaram, eu sei que vocês... O Vitor está vendo o chat, provavelmente já está dando a resposta, porque vocês vão gabaritar esse Enem, eu tenho certeza. Mas vamos analisar as respostas e ver por que elas não se encaixam. A garantia dos direitos humanos. Concorda comigo que se os direitos humanos fossem garantidos a essa população, nós não teríamos isso? Se nós tivéssemos garantia de acesso à educação, saúde, segurança, meio ambiente sadio, teríamos essa imagem? Não. Então, se as políticas públicas fossem eficientes, a A não seria um problema. Ele quer saber o que gera, o que resulta disso. Superação do déficit habitacional, ou seja, se a gente superasse a falta de moradias dignas, a gente não teria essa imagem. Ou seja, as políticas públicas elas foram ineficientes porque elas não garantiram moradia para a população. Então, ela também é falsa. A outra, o controle da especulação imobiliária. Essa realidade ocorre porque existe uma grande especulação imobiliária. As pessoas não conseguem bancar o valor dos imóveis, sobretudo nas áreas centrais e nas áreas com boa infraestrutura. Porque quanto melhor você mora, mais você tem que ganhar. Então, essa relação torna muito difícil, impede grande parte da população ascender às áreas boas da cidade. A maior parte. Então, não é a nossa resposta. A mediação dos conflitos entre classes, se nós houvéssemos essa mediação desses conflitos, justamente nós não teríamos essa grande diferença. Então eu queria que você percebesse que as respostas aqui, na verdade, são resoluções para não haver isto aqui. A resposta que traz como a explicação, a consequência de políticas públicas ineficientes que geram a imagem é o aumento da separação, da segregação das pessoas pelo espaço. A segregação socioespacial, um conceito muito importante, muito cobrado na geografia. E aí, nos países pobres, o que marca é o planejamento urbano ou inexistente, ou em alguns casos, ele até foi feito, mas ele não foi executado. Existe um plano diretor, mas ele não foi executado. Por falta de vontade política, por falta de tempo, porque muita gente vinha. Por exemplo, temos cidades que foram planejadas, Brasília, Maringá, por exemplo, mas são cidades que, depois de um certo tempo, não conseguiram mais dar conta das demandas de pessoas que vinham para trabalhar e morar. Então, o planejamento, muitas vezes, ele até foi até certo ponto, mas depois não deu mais conta. Então, vários problemas ocorreram que não tornaram esse planejamento eficiente, o suficiente para garantirmos uma cidade digna e para garantir a função social da cidade para todos. E agora, eu só queria que você visse rapidamente, coisa rápida, já vou passar de novo para o Vitor, perceba a rapidez do nosso processo. Aqui, ó, entre os anos 50 e os anos 80, a gente vai ter o processo ocorrendo. Já nos anos 90, a gente vai entrar nos anos 90, 2000 e 2010, já com o processo estabilizado. Perceba que a mudança entre os anos 90 aos anos 2010 foi muito baixa do percentual de urbanização. A grande urbanização ocorre principalmente os anos 50 até o final dos anos 80, até 90, vai. Ou seja, a maioria da gente já nasceu num país urbano. Nós já nascemos num país com comportamentos urbanos. Por isso não pensamos em ter 10 filhos. Nós já temos uma cabeça urbana. Portanto, a gente já pensa na família, nos comportamentos, nas consequências urbanas, porque nós já nascemos nesse ambiente. Nós não conhecemos o ambiente do campo. Nossos avós contam a história do campo, a gente não viveu no campo. E agora é só importante lembrar que as consequências do campo é a minha última fala para você não se esquecer. Eu não posso olhar para a cidade sem olhar o campo. Então, a repulsa que ocorre no campo, devido à concentração histórica de terras e à vinda dos tratores, vai obrigar as pessoas a irem para as cidades. Então,
A urbanização brasileira, caótica, violenta e muito rápida, não foi só uma questão da indústria. Não era só a cidade, é o campo também. Lembre-se que campo e cidade são interdependentes. Se o campo, a população é pobre, ela vai chegar pobre na cidade. E foi exatamente o que está dizendo nessa charge. Perceba que as pessoas pobres trabalhando no campo, que se mantêm pobres na cidade. Ou seja, apenas muda o cenário, mas não muda a condição. Tá bom? Vitor, é contigo agora. Ótimo, então. Dudu, várias pessoas aqui comentaram, rapidamente eu vou tocar nesse ponto, em relação ao tema da especulação imobiliária. O que significa especulação imobiliária? E é justamente muito importante isso que o Dudu falou. No Brasil, além do planejamento urbano não ser executado, ele é muito comum, às vezes, ser executado em nome da especulação imobiliária. Você vê Brasília. Brasília foi completamente planejada, mas Brasília é necessariamente uma cidade mais igualitária nas oportunidades, etc. Não. Especulação imobiliária, especulação vem de espelho, no sentido de jogo de espelhos de ilusão. É você ganhar dinheiro não com a produção de algo, serviço ou um produto, uma mercadoria, você ganhar dinheiro com o aumento do terreno ou do imóvel que você já tem por conta de construções dos outros, por conta da valorização do espaço regional. Você não ganha dinheiro produzindo, você ganha dinheiro pelo aumento do valor natural daquele imóvel, terreno, etc. Isso é especulação imobiliária, ok? Mas continuando aqui, pessoal, esse funcionamento desigual da cidade também gera movimentos populacionais importantes ao longo do espaço. Nessa questão do Enem aqui, você tem no centro do mapa Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, que também foi uma capital construída aí no final do século XIX, ok? Cidades que são vizinhas a Belo Horizonte e o fluxo de pessoas em geral atraídas para a centralidade de Belo Horizonte nesse caso. Eu poderia fazer um mapa disso na Grande São Paulo, na Grande Florianópolis, no Rio de Janeiro, na metrópole fluminense, etc. Vamos ver. O fluxo migratório representado está associado ao processo de quê? Fuga de áreas degradadas. Em geral, pessoal, as pessoas que saem de uma cidade vizinha à metrópole todos os dias, elas estão fugindo de uma área degradada ou elas estão indo trabalhar nessa cidade vizinha? Elas estão indo em busca de emprego, ok? Porque há uma centralidade de uma cidade principal que engoliu as vizinhas, ok? Letra B, inversão da hierarquia urbana. Não há uma inversão. A hierarquia urbana se baseia aqui num centro mais importante, que é Belo Horizonte, que subordina os vizinhos. Eu sei que subordinar parece muito forte, mas na prática é o que acontece, né, com essas cidades vizinhas. Então, não é uma inversão da hierarquia urbana. Na verdade, está concordando com a hierarquia, né? Concordando completamente com a hierarquia. Seja bom ou ruim, busca por amenidades ambientais. Isso quem tem alta renda de Belo Horizonte pode ir buscar amenidades ambientais em outros locais, mas não se trata do grosso do fluxo que ocorre, ok? Letra D, conurbação entre municípios contíguos. É essa a correta, pessoal, porque aqui você tem que imaginar que ao redor de uma cidade tão importante quanto Belo Horizonte, as vizinhas estão em geral mais conurbadas. O que significa conurbação? É quando duas ou mais cidades, as manchas urbanas delas se misturam. Você olhando desavisadamente, sem ver fronteiras, você acha que é tudo uma grande cidade. E às vezes com fronteira fica difícil saber, né? Mesmo com a fronteira. mesmo se com o liga, limite, hein? ok? Então aqui é interessante que mistura a questão da migração pendular, das pessoas que vão todos os dias trabalhar na cidade vizinha, com a conurbação. E desconcentração dos investimentos produtivos. Ora, aqui qualquer tipo de flecha nesse sentido só indicaria concentração. E aqui eu não estou falando de investimentos, estou falando de fluxo de pessoas. Então só pode ser a letra D, pessoal. Okay? E eles acertaram, tá? Todos aqui mandaram um D. Não, vocês vão gabaritar esse nem já falei, vou só repetir de novo, né? Só sucesso. Só sucesso. Gente, pra gente terminando a minha participação aqui, eu queria só ressaltar esse conceito com vocês. Conurbação, quando as manchas da cidade se misturam. Metropolização é quando um polo central, que eventualmente já se conurbou com os vizinhos, ele adquire um peso econômico tão grande e coloca na sua órbita de gravitação, para usar aqui uma metáfora astronômica, as cidades vizinhas de forma tão intensa que você tem uma metrópole. Claro que o grande exemplo no Brasil é a metrópole paulista. Você tem aqui o município de São Paulo rodeado por outros 38 municípios que formam a
região metropolitana de São Paulo. Aqui tem um mapa da fronteira municipal e aqui um mapa da gigantesca mancha urbana. Então, lembrem desses dois conceitos de conurbação e metropolização. Aqui, cuidado para não confundir o tipo de relação que a metrópole tem com as suas vizinhas com o tema da rede urbana. Quando você fala de rede urbana, é numa escala geográfica mais ampla. Você está atrelando a organização das cidades ao funcionamento dentro de uma nação, dentro de um estado, de todo o sistema urbano. A conexão entre as cidades é o que é destacado quando você fala em rede. Rede é quando pontos se conectam através de fluxos. Okay? De pessoas, enfim, de pessoas, dados, informações, etc. Então, sempre cuidado para não confundir a área de influência de uma cidade, que pode ultrapassar em muito a sua conurbação, com uma conurbação, uma metrópole específica. E o Dudu vai agora diferenciar esse conceito do conceito de hierarquia urbana através de uma questão aqui. Bom, tá todo mundo pedindo para fazer o Mickey, gente, mas o Mickey ele aparece com contexto, então vamos lá. O critério que rege a hierarquia urbana é a centralidade exercida por algumas cidades em relação às demais. E aí, gente, o que vocês me dizem? Quando eu olho para a hierarquia urbana, o que quer dizer isso? Ou o que é a palavra hierarquia? Hierarquia é a palavra que mostra a importância. E a centralidade de uma cidade é o que define o quão ela é importante. E é verdadeiro. Se eu tenho uma cidade, aí assim, agora vem o Mickey, hein? Dudu, olha só, São Paulo tem muita gente e é a cidade mais importante do Brasil. Então quer dizer que quanto maior é a cidade, mais importante ela é. Não! Toma cuidado. Em São Paulo, de fato, nós temos a maior cidade brasileira como a mais importante, de fato, mesmo. Mas, joga aí no chat, não pode olhar no Google, eu vou ficar de olho se você colar, hein? Eu vou aparecer de noite e te assustar se você colar. Qual é a capital da Turquia? Bota aí no chat. Bota aí no chat. Bom, não quero vocês colando, hein? Se liga aí, não cola. Qual é a capital da Turquia? Bota aí no chat. Então, eu queria que vocês percebessem que a presença da população, o tamanho de uma cidade, não define o seu poder de polarização, não define a sua centralidade. A centralidade de uma cidade é definida pelo que ela tem nela. E aí, responderam a Turquia? Ou tá no delay? Alguém falou aquela outra resposta que não era o que a gente queria ouvir. Surgiu a resposta? Surgiu a resposta que alguns colocaram a resposta certa, mas vários colocaram aquela outra que não era certa. Apareceu aquela resposta! Vitor se matando de rir comigo. Comigo, da Deep Web. Não, alguns colocaram isso. Não é a Istambul, gente, é a mais importante cidade turca, realmente. Isso. Que não se chama mais Constantinopla. É uma mega cidade, que daqui a pouco o Vitor vai falar um pouquinho sobre isso contigo. A capital é Ankara. Alguns colocaram Constantinopla. Eu acho que estão atrasados algumas centenas de anos, mas enfim. Mas tá ali, tá ali. Stalingrado também não é. Não, Stalingrado, não. Mas, Kurdistão também não é, gente. Agora olha só. Aí lá na Turquia eles falam Ankara, eu escutava direto, ela tava no aeroporto de Istambul. Cara, assim, de Istambul a Ankara era avião de 15 em 15 minutos, era o tempo inteiro, eu não entendia nada, só entendia Istambul, Ankara, era de 15 em 15 minutos. Porque a capital turca é Ankara. Mas a cidade que todo mundo reconhece como a mais importante cidade turca, inclusive jogam como capital, é Istambul. Gente, pra gente aqui, a gente sabe que São Paulo não é a nossa capital, mas muita gente lá fora acha que a capital do Brasil é São Paulo devido à importância de São Paulo. Assim como todo mundo acha que Sydney é a capital da Austrália, e não é Canberra. A questão é muito importante, ser capital não torna ela mais importante. Ser a maior também não torna, ou seja, o que temos nela, a atração que ela faz nas cidades próximas, o que eu preciso me relacionar com ela, seja por uma questão política, seja por uma questão econômica. Brasil, a bolsa mais importante, a bolsa de valores, São Paulo. Por isso que a cidade de São Paulo, ela vai ser a mais importante, porque ela é o centro econômico financeiro do Brasil. Então, é o que temos nessa cidade que mostra o que ela é de importante para a rede.
Entende? Então não era o fato dela ser capital. Grande exemplo, Genebra. Genebra é uma cidade pequena, mas lá fica um dos escritórios da ONU. Fica a Organização Mundial da Saúde. Durante a pandemia nós olhamos o tempo inteiro para Genebra. Fica a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Mundial do Comércio. E Genebra não chega a ter 500 mil de habitantes. E tem sedes de importantes instituições financeiras, internacionais. Se liga aí, Eduardo. Instituições internacionais. Enfim, ela é o centro da diplomacia mundial, tá bom? E olha só, essa é uma questão importante que aqui tem muita pegadinha. O Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo, em parcela sul do estado da Bahia, Zona da Mata, Minas Gerais, onde tem influência dividida com Belo Horizonte. Ó, influência. Projeção. Compõe a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades, Vitória, Juiz de Fora, aí ele vai dizer o nome de várias cidades ali. Ele pergunta, o conceito que expressa a relação entre o Rio de Janeiro e o espaço que ele cita é qual? Aí assim, frente pioneira não se relaciona. A frente pioneira é um deslocamento inicial que temos, um fluxo inicial que temos para uma região que é uma fronteira. Por exemplo, a frente pioneira para a fronteira agrícola. Os primeiros agricultores a avançarem no cerrado. Não faz sentido. Zona de transição também não, porque não há nenhuma transição sendo descrita. Está dizendo várias cidades, mas não há transição de nada ali. Região polarizada, essa aqui, polarizado, significa influenciado. Influência. E ele fala de uma zona de influência, ele fala em projeção e influência, tá vendo? Aí assim, a última, periferia metropolitana, também não, porque nós temos cidades que já não fazem mais parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, porque inclusive vão até Minas Gerais. Agora, eu sei que vocês ficam entre essas duas. E sei que muitos alunos vão na conurbação. Contudo, tome cuidado. Em nenhum momento ele falou, lembra que o Vitor disse que é quando o crescimento das manchas urbanas, englobando uma mancha só, é quando parece que é tudo uma mesma cidade, mas não é? Em nenhum momento ele fala isso. Ele não diz que essas cidades estão grudadas. Ele não diz que é tudo uma mesma mancha. Ele diz que Rio de Janeiro influencia essas cidades. Portanto, nossa resposta correta é a região polarizada. Muitos vão em conurbação, mas se esquecem que o termo conurbação se aplica a manchas urbanas que vão crescendo e se englobando mutuamente. Então, tome cuidado. Se liga! Pegadinha. Cuidado! Vem, Vitor. Agora é contigo falar um pouquinho sobre as megacidades. Gente, eu juro que eu vou falar bem rapidinho, que a gente já estourou o tempo, vai ser bem sucinto aqui. Cuidado com esses conceitos. Megacidade é um conceito quantitativo, é aquele grande centro urbano que já chegou a mais de 10 milhões de habitantes, ok? Em geral estão associados a inúmeros problemas urbanos e cada vez mais as megacidades se concentram em países subdesenvolvidos. A gente tem uma questão aqui que toca nesse assunto que mostra as maiores cidades do mundo em 1900, em 2001 e 2015. Olha só a grande modificação. O quadro apresenta as 10 cidades mais populosas do mundo, com mais população em 1900, e os resultados de projeções das populações 2001 e 2015, uma questão mais antiga. As variações populacionais apresentadas no quadro permitem observar o quê? Letra A. As maiores cidades do mundo atual, ok, devem crescer mais nos próximos 15 anos deste século do que cresceram em todo o século XX? Não, pessoal, olha só a maioria das cidades de 2015, que são as mais populosas do mundo, não estavam em 1900 na projeção. Então elas já cresceram muito nesse período e não vão crescer mais tanto assim, ok? Por isso que a letra A está incorreta. B. Atualmente as cidades mais populosas do mundo pertencem aos países subdesenvolvidos. Realmente, a maioria pertence. Mas você olha 2015, Tóquio e Nova York não estão em países subdesenvolvidos. Tóquio, capital japonesa, e Nova York, uma das principais cidades dos Estados Unidos, não a capital, que é Washington. Então a B está errada. C. Tóquio, que hoje é a maior cidade do mundo, no início do século XX, ainda não era considerada uma grande cidade. Gente, Tóquio já está aqui, início do século XX. O século XX começa em 1901, mas isso dá para entender aqui. Tóquio já estava na lista, já era uma grande cidade. D. No início do século XX, as cidades com mais de 1 milhão de habitantes estavam localizadas em países que hoje são desenvolvidos, pessoal.
Todas as cidades aqui estão localizadas em países que hoje são desenvolvidos, tem uma exceção que está aqui, ó, Wuhan, na China, que foi tão importante na questão importante de forma sinistra na questão da pandemia, ela não se localiza num país que hoje é desenvolvido. A China não é considerada desenvolvida. Então só resta a letra E, vamos ver. O crescimento populacional das grandes cidades, nas primeiras décadas do século XXI, ocorrerá principalmente nos países hoje subdesenvolvidos. Está certa, pessoal. A maioria, olha só, das grandes cidades aqui está em países subdesenvolvidos. E para fechar aqui, eu trouxe só essa imagem mostrando como, se você olha o panorama das cidades, né, cada círculo com as cores representa o tamanho das cidades. Em 1950, você vai ver que há uma tendência. Se em 1950 as maiores cidades estavam em países ricos, Nova York, Londres, Paris, Moscou e Tóquio, você compara, vou pular direto aqui, tem pouco tempo, 2020, olha só, gente, você vê gigantescas cidades no subcontinente indiano, tanto na Índia quanto no Paquistão, como em Bangladesh, no leste asiático, no Japão, na China, também na Coreia do Sul, no continente africano, olha aqui Lagos, olha aqui o Cairo, Kinshasa, Joanesburgo e também na América Latina. Então você vê essa tendência das megacidades cada vez mais concentradas em países subdesenvolvidos. E para fechar com chave de ouro essa aula, aqui eu botei inclusive imagens, que não vai dar tempo de falar, de grandes cidades em países subdesenvolvidos, que é importante que vocês conheçam. Manila, nas Filipinas, por exemplo, Karachi, no Paquistão. Eu quero conhecer todas. Eu também adoraria conhecer todas também, com certeza. Muito. Eu botei todas praticamente do continente africano e da Ásia aqui, ok? Uhum. Todas grandes cidades, tá bom, pessoal? Pra gente fechar, não confundam mega cidade com cidade global. Uma cidade global, como o Dudu falou de Genebra, uma cidade pode ser, às vezes, com não tão grande população, mas se ela tem uma grande influência internacional, ela é uma cidade global. Ela pode ser também uma megacidade. Tudo bem, mas megacidade, atenção, é uma característica quantitativa e cidade global qualitativa. E para fechar, o último conceito. Megalópole, pessoal, é quando... Exemplo, Rio, São Paulo, meio duvidoso, né, Dudu? Mas a gente vai colocar aqui porque ele aparece, né? Uhum. Uma megalópole é quando duas ou mais metrópoles, elas têm uma conexão tão forte entre si, de troca de mercadorias, de fluxo de pessoas, etc., que você considera elas uma grande mancha urbana, uma megalópole. É a conurbação entre grandes metrópoles. Isso. Né? Isso mesmo. E, claro, o exemplo clássico é, com a falta total de criatividade nos nomes, Boss-Wash, porque ela vai de Boston a Washington. O Dudu sabe que não é uma piada. Nós não estamos brincando. Não é uma piada ruim que eu faço em aulão, por exemplo. Não é. Mas ao mesmo tempo é uma piada, porque, poxa, ninguém merece. Ou São Francisco a San Diego. Melhor é Chipits. Chipits, Chicago a Pittsburgh. Né? Olha que chique, né? Mas ao mesmo tempo é meio estranho. Mas Boston... Aqui Boston até Washington, passando por Baltimore, Filadélfia, Nova York. Parece nome de lanche do McDonald's, sabe? Compre o Chipits, ganha uma batata. É verdade, é bem isso mesmo. Então, isso aqui sim, uma megalópole. Agora, no Brasil se fala Rio, São Paulo, porque são metrópoles que têm uma grande conexão, mas a gente tem aí um pouco de reticência em relação... algumas reticências em relação a esse conceito. E agora, finalmente, a gente terminou, né? Então, gente, assim, ó... Foi a primeira aula que eu dei com o Vitor, e pelo que eu vi vocês adoraram, e eu adorei porque é um Deus, né? A gente não interrompe deuses, né? E bem, eu interrompi um pouquinho, desculpa, mas... Galera, eu queria desejar pra ti uma boa prova, tá? Muita serenidade, muita calma, você tem dentro de você tudo o que você precisa, você se preparou tanto. Então, vai dar tudo certo, só controle a sua ansiedade. Se liga aí que vai dar tudo certo. Eu aposto em você. Ou acredito em ti. A gente acredita. Você fez um preparatório tão extenso, tão bom. É só executar agora. Você sabe. E a gente quer agradecer muito, tanto quem nos conheceu agora, seja bem-vindo, a gente deseja tudo de bom, mas quem nos acompanhou ao longo desse ano, nos tratou com tanto carinho, a gente não tem nem palavras para agradecer a quantidade de carinho que a gente recebeu pelas nossas aulas. A gente ama igualmente a geografia, a gente ama ensinar geografia ainda mais do que a gente gosta de geografia, e os elogios e os comentários e os retornos de vocês são o nosso alimento espiritual para estar sempre melhorando. A gente é muito feliz com isso, com certeza não tem preço, e a gente tem que fechar essa aula fazendo um coraçãozinho para que vocês... Eu só queria falar só mais uma última coisinha, eu juro. Deixar no vácuo, que é o seguinte, não, ó, mas vamos falar com o coração, então vamos lá, coração, ó. Mas assim, ó,
tanto eu quanto o Vitor, a gente é novo nessa parte de internet, assim, Sim, a gente nunca não encarou sabe, esse não desafio, não é verdade? E assim, a gente foi cada vez mais dando aula e nos aprimorando. Por isso que é importante você ter feito simulados, exercícios, porque você normaliza algo que é importante, mas você deixa menos pesado. Então, da mesma forma que a gente foi melhorando nossas aulas, vocês foram trazendo pra gente esses elogios, você também foi aumentando sua capacidade, foi melhorando ao longo do ano e tá acertando muito mais questões. E domingo você vai acertar tudo. E é isso aí. A gente se vê. Tchau, Gente, tchau. obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham baixado bastante print dessa imagem. Só tá bom? meme. Ó, vai lá, ó, print. A gente se vê no...